Fala, vascaíno! Seja muito bem-vindo ao Vascão é Seleção. Antes de trazermos as últimas notícias do Vasco da Gama, como estamos vivendo o clima da Copa do Mundo, vamos começar com uma informação importante envolvendo a nossa seleção brasileira. Mas antes, já se inscreva no canal e deixe o seu like para não perder nenhuma novidade sobre o Gigante da Colina e também tudo o que acontece com o Brasil na Copa. Agora sim, vamos à primeira notícia de hoje. Você já imaginou Matheus Cunha liderando o ataque da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026? A cada dia que passa, esse sonho está mais próximo de se tornar realidade. Com o apoio da comissão técnica de Carlo Ancelotti, o atacante se destaca como o favorito para iniciar o duelo contra Marrocos. Mas será que ele está preparado para enfrentar um desafio que exige não apenas talento, mas também garra e estratégia? A expectativa é alta e os últimos treinamentos podem definir o futuro do Brasil na competição. Vamos juntos explorar o que está por trás dessa escolha e o que o Brasil precisa para brilhar nos gramados. Matheus Cunha está cada vez mais perto de garantir um espaço entre os titulares da seleção brasileira na tão aguardada Copa do Mundo de 2026. O atacante, que vem se destacando nos treinamentos, ganhou força nos bastidores da equipe comandada por Carlo Ancelotti e surge como favorito para iniciar o duelo contra Marrocos. A expectativa em torno de sua escalação cresce, mas a definição oficial ainda dependerá das últimas sessões de treino, que prometem ser decisivas. A avaliação interna da comissão técnica é otimista, e a pressão para que Cunha se estabeleça como titular é palpável. Nos últimos dias, a comissão técnica tem realizado uma série de testes para encontrar a formação ideal que enfrente a seleção marroquina. O que está claro é que o Brasil não pode se dar ao luxo de contar apenas com qualidade ofensiva, a organização sem a bola e a atenção aos lados do campo são fundamentais. O confronto exigirá intensidade e recomposição defensiva, afirmam os treinadores. Nesse contexto, Matheus Cunha se destacou por sua dedicação e versatilidade, apresentando-se como um jogador que pode contribuir tanto no ataque quanto na defesa. Ele tem se mostrado eficiente em momentos cruciais, e sua capacidade de pressionar os adversários e fechar espaços se tornou um ativo valioso para a equipe. O cenário atual não é apenas uma questão de forma, mas também de contexto histórico. O Brasil, com seu histórico glorioso em Copas do Mundo, entra em campo com a responsabilidade de manter a tradição e se adaptar aos novos desafios que surgem. A seleção marroquina, com jogadores como Hakimi e Brahim Dias, apresenta uma complexidade que demanda uma abordagem tática diferenciada. Matheus Cunha, por sua vez, não é um novato nesse tipo de pressão. Ele já enfrentou grandes desafios em sua carreira e agora se vê em uma posição onde pode ser a chave para a vitória em um torneio tão prestigiado. A expectativa é que sua experiência e habilidade se traduzam em um desempenho que possa fazer a diferença. As implicações de sua possível titularidade são significativas. Se Cunha realmente for escalado, isso poderá mudar a dinâmica do jogo e proporcionar ao Brasil um equilíbrio necessário para enfrentar um adversário tão veloz e perigoso. A pressão sobre Ancelotti para definir a escalação é intensa, e os treinos finais desta semana serão cruciais. A escolha do treinador não apenas impactará a estreia, mas também poderá definir o tom para o restante da competição. O que esperar da seleção brasileira diante de um adversário tão desafiador? A resposta para essa pergunta pode estar mais próxima do que se imagina, mas tudo dependerá do desempenho final nos treinos e da decisão que Carlo Ancelotti tomará nos próximos dias. A crescente confiança na inclusão de Matheus Cunha entre os titulares da seleção brasileira pode ter repercussões significativas para o time e seu desempenho ao longo da Copa do Mundo de 2026. Caso o atacante se firme na escalação, sua habilidade de atuar em diversas funções pode proporcionar uma nova dinâmica ao ataque brasileiro, permitindo mais flexibilidade tática e uma resposta rápida às adversidades que surgirem durante os jogos. Essa versatilidade é essencial em uma competição de alto nível, onde a capacidade de se adaptar pode ser a chave para o sucesso. As reações dos bastidores do futebol são animadoras. Treinadores, analistas e até mesmo os próprios jogadores têm elogiado a entrega e o comprometimento de Cunha, criando um ambiente de otimismo. No mercado, a valorização do atacante pode ser ainda mais acentuada, especialmente se ele se destacar na Copa.
Com clubes europeus de olho em jovens talentos, uma boa performance de Cunha pode atrair propostas interessantes, intensificando a concorrência por sua contratação em um mercado já aquecido por transferências milionárias. O cenário futuro promete ser intrigante. Se Matheus Cunha se estabelecer como titular e contribuir com gols e assistências, ele pode não apenas consolidar sua posição no time, mas também influenciar a forma como o Brasil joga. Por outro lado, se ele não corresponder às expectativas, a comissão técnica pode ser forçada a repensar suas estratégias já nas fases iniciais do torneio. A expectativa é palpável e, à medida que os treinamentos finais se aproximam, todos os olhos estarão voltados para as decisões de Carlo Ancelotti, que moldarão o futuro da seleção brasileira na Copa do Mundo. Você já imaginou como seria a trajetória do Vasco da Gama com um treinador do calibre de Pochettino no comando? Após recusar uma oferta irrisória do Corinthians, ele aceita a proposta do nosso gigante da colina, e isso pode mudar tudo. Mas até onde vai o potencial desse craque para transformar a equipe e resgatar a glória do clube? Fique ligado, porque vamos explorar como essa decisão pode ser um divisor de águas para o Vascão. Fala, Vascaíno! Antes de continuarmos com as notícias, aproveite para se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você acompanha tudo o que acontece no Vasco em primeira mão e não perde nenhuma atualização do Vascão e seleção. Vamos seguir com mais informações. A recente decisão de Maurício Pochettino em aceitar a proposta do Vasco da Gama, após ter recusado uma oferta considerada irrisória do Corinthians, trouxe uma nova dinâmica ao futebol brasileiro e gerou uma onda de especulações e reações entre os torcedores e especialistas da área. O treinador argentino, conhecido por sua visão tática apurada e habilidades de gestão de grupo, parecia à primeira vista um alvo improvável para o time vascaíno, que enfrenta desafios financeiros e estruturais. No entanto, a proposta apresentada pelo clube cruzmaltino foi vista como uma oportunidade de reerguer não apenas a equipe, mas também a própria carreira de Pochettino, que, após passagens por clubes de grande prestígio na Europa, buscava um novo desafio que pudesse revitalizar sua trajetória. A recusa à oferta do Corinthians, que muitos consideraram uma mixaria, revela não apenas a ambição do treinador, mas também uma clara mensagem sobre o que ele espera de um projeto esportivo. A proposta do Timão, que ficou aquém das expectativas do argentino, expôs as dificuldades financeiras do clube e a falta de um planejamento a longo prazo. Pochettino, por sua vez, demonstrou que não está disposto a comprometer seus princípios e sua carreira em troca de um salário que não condiz com sua experiência e capacidade. Essa postura corajosa reforça a ideia de que os treinadores também buscam ambientes desafiadores e que valorizem suas competências, além de um retorno financeiro que, embora importante, não é o único fator a ser considerado. A aceitação do Vasco, portanto, representa uma reviravolta. O clube, que já passou por crises e reestruturações, vê em Pochettino a chance de mudar seu curso. A combinação de um treinador com uma visão moderna de jogo e uma torcida apaixonada pode ser o combustível que o Vasco precisa para voltar a ser protagonista no cenário do futebol brasileiro. O desafio, contudo, não é pequeno. O ambiente do futebol pode ser implacável, e a pressão sobre os resultados será imediata. Pochettino terá que lidar com as expectativas da torcida, que anseia por um time competitivo, e com a necessidade de reformular um elenco que, em muitos aspectos, ainda se sente aquém das exigências da Série A. Ademais, a chegada de um treinador de renome internacional como Pochettino pode atrair novos investidores e patrocinadores, além de despertar o interesse de jogadores talentosos que desejam trabalhar sob sua orientação. Essa sinergia pode ser fundamental para a construção de um projeto sólido e duradouro, capaz de devolver ao Vasco a posição de destaque que ele já ocupou no passado. O futebol é um esporte repleto de surpresas e reviravoltas, e a decisão de Pochettino pode marcar o início de uma nova era para o clube cruzmaltino. Assim, todos os olhos estarão voltados para o que está por vir, já que a expectativa é de que o comandante argentino possa não apenas transformar o desempenho do time em campo, mas também recuperar a confiança e a esperança de uma torcida que nunca deixou de acreditar no potencial do seu clube. A chegada deste jogador ao clube representa não apenas uma adição técnica ao elenco, mas uma transformação no ambiente competitivo que se estabelece dentro e fora de campo.
Sua experiência acumulada em grandes ligas e competições internacionais traz uma bagagem valiosa que pode servir de guia para os jogadores mais jovens, inspirando-os a elevar seu nível de desempenho. A habilidade de um atleta em compartilhar conhecimento é frequentemente subestimada, mas a forma como ele pode influenciar a mentalidade de um grupo em busca de resultados é inegável. Sua presença pode instigar um espírito de luta e comprometimento que reverbera em cada treinamento, cada jogo, e isso se traduz em uma cultura de excelência. Além de sua influência psicológica, o talento técnico desse jogador é um trunfo que pode mudar a dinâmica das partidas. Sua visão de jogo apurada e a capacidade de criar jogadas a partir do nada oferecem ao clube uma nova dimensão ofensiva. Com passes precisos e uma leitura de jogo que desafia as defesas adversárias, ele se torna um elo fundamental entre o meio-campo e o ataque, garantindo que as jogadas se desenvolvam de maneira fluida e eficaz. A habilidade de driblar adversários em situações críticas não apenas gera oportunidades de gol, mas também provoca desorganização na linha defensiva rival, criando espaços que podem ser explorados por seus companheiros. Essa capacidade de desestabilizar a estrutura defensiva do oponente pode ser a chave para conquistar pontos importantes ao longo da temporada. A contribuição deste jogador também se estende à sua postura em momentos decisivos. Nos instantes em que a pressão atinge seu pico, a tranquilidade e a experiência de um atleta que já enfrentou desafios semelhantes se tornam um ativo inestimável. Ele possui a habilidade de manter a calma sob pressão, o que pode ser contagiante para o restante da equipe. Essa serenidade pode ser determinante em jogos decisivos, onde a tensão é alta e as emoções afloram. Ter um jogador com um histórico de superar adversidades no elenco não só fortalece a confiança do time, mas também o prepara mentalmente para enfrentar qualquer situação, garantindo que a equipe entre em campo com a certeza de que possui um líder capaz de conduzir a nave em mares tempestuosos. Por fim, o impacto desse jogador vai além das estatísticas e das vitórias. Sua capacidade de se conectar com a torcida e de representar os valores do clube cria um laço emocional que é fundamental para a construção de uma identidade coletiva. Em momentos de dificuldade, ele pode ser a voz que motiva a equipe e a torcida, lembrando a todos do que é possível quando se luta em união. Essa relação simbiótica entre jogador e torcedores fortalece o vínculo que os fãs sentem pelo clube, elevando o moral e a energia nas arquibancadas. Assim, o impacto desse atleta transcende o campo, tornando-se parte de uma narrativa maior que envolve paixão, superação e a busca incessante pela glória, algo que somente um verdadeiro ícone pode proporcionar. A opinião dos torcedores do clube é um aspecto fundamental que reflete não apenas a paixão que sentem pela equipe, mas também as esperanças e frustrações que acompanham cada partida. Para muitos, o clube é mais do que apenas um time de futebol, é uma extensão de suas vidas, uma parte intrínseca da identidade que se entrelaça com memórias de infância, rituais familiares e laços sociais. Os torcedores discutem fervorosamente as táticas do treinador, a performance dos jogadores e até mesmo as decisões da diretoria, e essas conversas muitas vezes se transformam em verdadeiros debates acalorados, onde cada um defende seu ponto de vista com fervor. Essa conexão emocional é o que torna as vitórias mais doces e as derrotas mais amargas, criando um ciclo de euforia e desilusão que molda a experiência de ser torcedor. Além disso, a insatisfação com a administração do clube é uma constante entre os torcedores, que frequentemente expressam suas preocupações em relação à gestão financeira e às decisões estratégicas. Muitos sentem que a falta de investimento em novos talentos ou a contratação de jogadores que não correspondem às expectativas pode comprometer o futuro da equipe. As redes sociais se tornaram um espaço vital para que essas vozes sejam ouvidas, com torcedores se unindo em grupos para compartilhar suas frustrações ou para apoiar iniciativas que visem melhorar a administração do clube. Essa mobilização demonstra que, apesar das dificuldades, existe uma comunidade unida em torno de um propósito maior, ver o seu time brilhar novamente nos gramados. Os torcedores também são implacáveis críticos do desempenho em campo, e suas avaliações muitas vezes vão além das estatísticas e resultados. Eles analisam a entrega dos jogadores, a paixão demonstrada em campo e a capacidade da equipe de se recuperar em momentos de adversidade. Para eles, cada partida é uma narrativa em desenvolvimento, onde heróis e vilões surgem a cada jogada. A empatia que sentem pelos atletas, especialmente aqueles que são formados nas categorias de base do clube, é palpável e reforça um sentimento de pertencimento.
Quando um jogador da base se destaca, a alegria é coletiva, como se fosse um triunfo de toda a nação de torcedores, enquanto as falhas são sentidas com uma intensidade quase pessoal, como se cada erro fosse um reflexo de suas próprias esperanças. Por fim, o desejo de ver o clube em sua melhor forma é acompanhado por uma expectativa de que os valores e a história da equipe sejam respeitados. Os torcedores, em sua maioria, anseiam por um retorno às raízes, onde o amor pelo jogo e a dedicação à camisa eram palpáveis e inegociáveis. Essa busca por autenticidade se reflete em protestos pacíficos, manifestações em jogos e até mesmo em ações coletivas que visam trazer à tona questões relevantes sobre a direção que o clube está seguindo. Para eles, a verdadeira essência do futebol vai além das vitórias ou derrotas, trata-se de uma conexão emocional que une gerações, perpetuando uma tradição que deve ser mantida e respeitada, mesmo em tempos de mudanças turbulentas. Essa paixão e comprometimento são o que tornam a torcida uma força poderosa e essencial na vida do clube, um verdadeiro coração pulsante que, mesmo em tempos difíceis, nunca deixa de acreditar em dias melhores. Aqui no Vascão é Seleção você encontra notícias atualizadas do Vasco da Gama todos os dias. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações para continuar acompanhando tudo sobre o Gigante da Colina. E não se esqueça de deixar sua opinião nos comentários, ela é fundamental para toda a torcida vascaína. Até o próximo vídeo.